Olá! Antes de destacarmos 5 filmes do expressionismo alemão, vamos lá para a resposta. O que foi o expressionismo alemão? Enfim, foi um movimento artístico e cinematográfico das décadas de 1920 e 30, em uma Alemanha completamente arrasada e ainda por conta da influência da Primeira Guerra Mundial. Basicamente, o expressionismo, em seus primórdios, era restrito ao público alemão, mas teve uma pequena notoriedade a partir da década de 1910, quando o produtor e diretor austríaco Marx Reinhardt iniciou o movimento de valorização do cinema como arte e associação com o produtor Paul Davidson. Caracterizaram-se produções de filmes com maior qualidade artística. Com uma visão pessimista e melancólica sobre a Alemanha e, sobretudo, a vida, o expressionismo muitas vezes encontrava certas dificuldades, pois filmagens e produções, de modo geral, eram consideradas atividades marginais, o que não era visto com bons olhos. Trocadilhos à parte, o que contribuía também para essas reclusas foram as ambientações, na maior parte obscuras, com vampiros, mortos-vivos, sombras, medos. De modo geral, o princípio da retratação do gênero do terror nos cinemas, ganhando espaço cada vez mais e tornando um dos gêneros mais antigos da história do cinema. Filmes como Der Anderer, O Outro, de 1913, O Estudante de Praga, também de 1913, Der Golem, de 1915, fizeram da Alemanha o berço dos filmes de terror. Já em um contexto da Primeira Guerra Mundial, em 1917, o governo, em conjunto com estúdios cinematográficos, mobilizaram e fundaram a AG, a Universal Film, que tinha como objetivo reduzir os impostos da destruição bélica sobre a indústria do cinema e que fazia concorrência direta com toda a poderosa indústria de Hollywood. Após a guerra, o que já não bastasse encontrar a Alemanha devastada, viu-se ainda mais afetada com a Grande Depressão de 1929 dos Estados Unidos. Em todos os sentidos e em todos os setores, abateu-se a perspectiva de um mundo completamente em ruínas. Assim, aderindo ao expressionismo, dando uma nova forma artística que priorizava a representação e as apresentações dos sentimentos do autor da obra, desprezando a simples criação objetiva da realidade, o movimento fugia à regra do convencional. Estilizações artificiais, cenografia, luzes e personagens, cenários foram pintados de forma distorcida, fora de perspectiva. As angulações de câmera enfatizavam o fantástico e o grotesco. O contraste de luzes e sombras tornaram-se mais forte e as interpretações dos autores foram cada vez mais se tornando histriônicas, e nas narrativas presentes nos temas, a loucura, aberrações e pesadelos concretizavam o horror de modo geral. Celso Sabadin, roteirista e professor, em seu livro A História do Cinema para quem tem pressa, ele cita que o expressionismo foi a forma alemã de ver o mundo destruído. Tal identidade cinematográfica se intensifica aos anos de 20 e 30, mas que infelizmente encontrou uma sociedade frágil, uma alemã destruída, ao coincidir com a instalação da frágil república após uma catastrófica guerra perdida e um humilhante Tratado de Versalhes, arruinando ainda mais a nação alemã, que anos mais tarde elegera um tal partido político que aqui nem precisa mencionar, mas que contribuiu para a destruição e censura de muitas dessas obras do expressionismo. Enfim, o resto é história. Sendo assim, aqui vai a nossa lista de indicações de 5 filmes do expressionismo alemão e algumas menções honrosas. Para as nossas indicações, Metrópolis, de 1927, Nosferatu, de 1922, O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, M, o Vampiro de Düsseldorf, de 1931, e Os Nibelungos, em 2 partes, de 1924.
E as nossas menções vão para As Mãos de Orlak, O Golem, A Morte Cansada, Dr. Mabuse e, por último, O Testamento de Dr. Mabuse. E essas foram as nossas fontes de pesquisa para esse vídeo.